nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos no sacerdócio e meus irmãos em Jesus Cristo, o que é necessário fazer para ter a vida eterna? Pergunta essencial do Evangelho de hoje. Nosso Senhor hoje diz para o jovem rico: antes de tudo, para guardar os mandamentos, que é o mais importante. Não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não darás falso testemunho, honra teu pai e mãe. Todos os mandamentos dados por inspiração divina a Moisés. No entanto, Nosso Senhor, aqui em outros lugares no Evangelho, resume esses mandamentos dando apenas dois: amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Como é dito em outros lugares do Evangelho, esses dois mandamentos estão interligados, pois, como sabemos pela história humana recente, pela história de tiranos, guerras mundiais e miséria humana, aqueles que não amam a Deus, não amam a criação de Deus. E a primeira criação de Deus é a humanidade, é nós. Aqueles que odeiam os seres humanos são aqueles que primeiro odeiam a Deus. E tais odiadores dos seres humanos também são aqueles mesmos que odeiam a restante da criação de Deus. Aqueles que matam florestas de forma imprudente e poluem o ar e a água e a terra. Esses também são odiadores de Deus. Pois está claro que eles odeiam a criação de Deus. E assim, eles fazem o trabalho do demônio, que é ódio. Aqueles que negam a paternidade de Deus também negam a fraternidade humana. Notemos como Nosso Senhor nos diz neste Evangelho que devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. O que isso significa? Isso não significa que devemos nos amar no sentido de sermos egoístas, centrados em nós mesmos, cedendo a todos os nossos caprichos e desejos. Significa que devemos nos amar como fomos criados por Deus. Não nos amar como somos agora, mas nos amar como Deus nos ensinou a ser, puros e sem pecado, assim como Adão e Eva eram no paraíso. E aqui entramos na compreensão do terrível mistério do auto-ódio, da autodestruição por meio do álcool, drogas, automutilação e até do suicídio, ou seja, do auto-assassinato. Aqueles que seguem esses caminhos são aqueles que perderam tanto a fé, que perderam toda a fé em Deus para restaurá-los ao que poderiam ser, e perderam tanta fé em si mesmos que estão prontos para empreender sua autodestruição. Todos se tornaram cegos para a beleza do Criador. Eles se tornaram cegos para a beleza original e potencial da criação, da qual fazem parte. O jovem que falou com Cristo hoje guardou os mandamentos,
Provavelmente isso foi relativamente fácil para ele. Havia sido bem educado, bem instruído. O jovem, no entanto, nosso Senhor diz a ele que há um caminho mais elevado para a salvação, um caminho para a perfeição. Isso é para ele doar toda a sua riqueza. Os discípulos, ainda não iluminados pela crucificação e ressurreição e descida do Espírito Santo, ficaram surpresos, os discípulos, com as palavras de Cristo sobre os ricos e perguntaram quem poderia ser salvo então. Suas palavras pareciam ser duras para eles e, portanto, ninguém poderia ser salvo. No entanto, se examinarmos mais de perto as palavras de Cristo, vemos que Ele não diz, Jesus não diz, que os ricos não podem ser salvos. Ao invés disso, Ele diz que aqueles que estão pegados às suas riquezas não podem ser salvos. Esta é a tragédia da alma do jovem, pois ele partiu triste, porque tinha grandes posses. Em outras palavras, queridos irmãos, os olhos de Cristo viram que o jovem era diferente daqueles discípulos que abandonaram seu barco, que é toda a vida deles, de pesca para seguir o Salvador. Não era tanto que o jovem possuía muitos bens, mas sim que ele estava possuído por suas posses. E esse é o segredo da riqueza. Na história da igreja e nas vidas dos santos, frequentemente podemos ler sobre muitas pessoas que adquiriram grande riqueza, mas não se permitiram ser possuídas por sua riqueza. Eles foram ricos por um tempo e depois a doaram para orfanhos, mendigos, caridades, igrejas, mosteiros. Eles entenderam que a riqueza é concedida por Deus apenas por um tempo e apenas para um propósito. Somos chamados a ser canais, instrumentos, agentes da graça e das bênçãos de Deus. Nada deve vir de nós mesmos. Devemos ser como espelhos, refletindo a vontade de Deus e sua misericórdia infinita. Agora, neste mesmo Evangelho, queridos irmãos, Cristo nos diz que, na verdade, todas as coisas são possíveis para Deus. O que essas palavras implicam em relação ao nosso modo de vida? Primeiro de tudo, não devemos pensar que somos capazes de fazer qualquer coisa por nós mesmos. E certamente somos incapazes de nos salvar. Acima de tudo, não devemos pensar que o que Deus nos permite fazer, podemos fazer bem, o mesmo perfeitamente. O perfeccionismo vem do pecado do orgulho. Aqueles que são perfeccionistas são muito exigentes consigo mesmos e com os outros. Tais pessoas frequentemente se sentem frustradas, ficam desiludidas, caem no desânimo e até no desespero. Devemos evitar o espírito de autoconfiança, o orgulho de fazer as coisas por nós mesmos. Em qualquer empreendimento importante, devemos pedir a bênção de Deus primeiro,
pedir a Ele por sua ajuda, por sua orientação. Por outro lado, não devemos simplesmente nos acomodar e abandonar todos os esforços, esperando que Deus faça tudo por nós. Nosso Senhor nos diz como viver no Evangelho de hoje. Ele diz: faça o seu melhor e Ele cuidará de tudo o mais. Se fizermos o que é possível, Deus fará o que é impossível. Mas se não fizermos primeiro o que é possível, então Ele não fará por nós o que é impossível. Devemos começar, fazer aquele primeiro passo. Nunca devemos desesperar, perder a esperança. Nunca devemos duvidar dos resultados da fé. Como cantamos no grande Proquímenon, da época de Pentecostes: nosso Deus é um grande Deus, pois Ele realiza maravilhas. Pois somente Ele faz o impossível se tornar possível, inatingível se tornar alcançável. Glória a Ti, ó Deus, glória a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.